You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you. I love. Se eu fosse homem, eu teria mais empatia com as mulheres e tentaria não deixá-las tão desconfortáveis. Se eu fosse homem, deixaria nada me rotular. Se eu fosse homem, eu me tornaria mulher. Se eu fosse homem, minha palavra teria mais valor. Se eu fosse homem, eu gostaria da mesma liberdade que eles têm. Se eu fosse mulher eu seria foda, porque tem coisa mais foda do que ser mulher. Se eu fosse homem, o que faria? Seria mais delicado, conheceria mais as mulheres. Se eu fosse mulher, eu gostaria de ser a mistura de cada uma que eu conheci, que todas elas são fortes. Se eu fosse homem, eu acho que eu não gostaria de ser homem não, porque só de pensar na possibilidade de oprimir alguém me apavora. Mas se eu fosse eu, com certeza seria eu mesma. Harder, you thought I wouldn't grow without you. Now I'm wiser. You thought that I'd be helpless without you. Eu me considero uma mulher forte, apesar de que hoje força tem um significado um pouco diferente. Antes eu achava que ser forte era não ser sensível, era não sofrer, expor os meus sentimentos. Hoje eu acho que força é justamente você saber se expor e ser transparente, é você se jogar, é você arriscar. Então sim, eu me considero forte. E em comparação com o homem, eu acho que a única vantagem que o homem tem sobre mim é que ele usa às vezes a força dele para me oprimir, para me diminuir. E às vezes isso acaba pesando um pouco mais. Mas eu acho que a gente já está caminhando para que isso mude. Minha mãe sempre foi uma mulher que teve que trabalhar desde quando a gente era criança, eu e minha irmã. Então, a criação que a gente teve proporcionou, tanto eu quanto minha irmã, se tornar uma pessoa forte. Apesar de vários problemas que a gente teve, né, ao decorrer dos anos, eu acho que se não fosse ela na nossa vida, eu acho que a gente não teria tanta força em batalhar pelo que a gente quer. Depois que eu passei por um bocado de coisa aí, eu vi que eu sou mais forte do que o homem na mentalidade. Não posso querer disputar com ele na força, que eu sei que eu vou perder. Mas se a gente tirar um tempo para dialogar, eu sei que conversa. Eu sei que eu posso vencer. Por causa de um diálogo, que o homem não gosta de dialogar, ele quer tudo na força, na mentalidade, então fica difícil. Já não, eu já consigo dialogar com as pessoas já muito mais do que antigamente. Antigamente o homem falava não, eu já baixava a cabeça e metia o pé. Hoje não, hoje eu pergunto por que ele não quer que eu faça isso, por qual motivo, por que está acontecendo isso para ele querer ter esse tipo de atitude. Então, diálogo, hoje eu sou forte no diálogo. Eu sempre fui muito, assim, espontânea, livre, deu vontade. Adoro botar uma roupa curta, então tem momentos que você se sente julgada e tudo mais, mas eu não deixo de ser quem eu sou, não. Eu passei por fase agora de roupa mais fechada, de roupa mais não sei o quê, e cara, o que deu vontade, eu acho que eu sou muito livre nesse aspecto. E de, tipo, vocês vão ter que me engolir, assim, paciência. A gente lida com muita coisa, salários mais baixos, que infelizmente a gente ainda tem essa realidade no mercado de trabalho. Então é muita gente que duvida da nossa capacidade de alcançar cargos de liderança. Então acho que envolve muita coisa e a gente precisa entender a realidade que a gente vive. Eu sempre fui uma criança muito tímida, então tudo que eu fazia
e alguém ria ou alguém dizia que eu não podia fazer por eu ser menina, porque eu tinha que ser fofa, porque eu tinha que ser meiguinha. Isso, tenho certeza que construiu um pouco de quem eu sou hoje, sabe? Eu sofri muito por me reprimir muito e também reprimir muitas pessoas, muitas meninas. E hoje eu vejo que o que eu fazia era errado, que as pessoas faziam comigo e com as outras meninas do meu ciclo também era errado. E eu tenho certeza que eu aprendi isso hoje por causa do feminismo. Eu sou casada e as pessoas me cobram muito uma atitude séria, uma atitude de senhora, sendo que eu sou nova ainda e meu marido muito me entende. Ele fecha muito comigo nessa parte de entender minha individualidade mesmo dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Então, eu escuto muito, nossa, mas você é casada, você tá fazendo isso? Gente, qual o problema? Eu tô respeitando meu marido, respeitando quem eu sou. E aí eu escuto, às vezes, até de familiares, nossa, essa roupa tá muito curta, não condiz com uma mulher casada. E é engraçado que, às vezes, meu marido compra o bagulho, compra o assunto e fala, mas fui eu que dei, qual o problema? Eu gosto de ver ela com a perna pra fora, eu gosto de ver a perna bonita. Então, a gente tem muito esse relacionamento muito amigável de companheirismo e de entender um ao outro. Então eu sou muito de sair, brincar, beber, dançar, e meu marido não, muito caseiro. A gente consegue entender um ao outro de forma que eu saio sozinho com minhas amigas e tá tudo bem, eu chego tarde, tá tudo bem, ele me entende, eu entendo ele e a gente respeita a individualidade um do outro. Muito tempo a gente é vista como o segundo sexo, como o sexo frágil. E quando eu me tornei feminista, eu tento romper um pouquinho com isso, porque eu acho que é aquela ideia do gênero, né? De atribuir determinados estigmas, determinados destinos para a mulher. Então é sempre como se ela tivesse com essa marca. Ah, a mulher é frágil, a mulher chora. E eu acho que a gente é muito mais do que isso. A gente é forte, a gente mesmo com esse destino que a sociedade impõe pra gente, a gente rompe, a gente é subversiva. Então a gente traz uma nova realidade, novos olhares, a gente enfrenta muita coisa. Então a gente fala aí de jornada dupla de trabalho, né, das mulheres que trabalham fora de casa, quando voltam também trabalham em casa, jornada tripla quando tem os filhos. Então a gente não é um sexo frágil, muito pelo contrário, né, somos um sexo muito forte. Pra mim não existe essa história de mulher ser mais frágil. Aliás, a mulher não é mais frágil. Se a mulher fosse frágil, não teria um filho, né? A gente carregar uma criança durante 9 meses dentro de um ventre. Minha primeira filha, ela nasceu com 4,7 kg. Então a gente não somos frágil, né? E 56 centímetros. Então como ser frágil? Não tem como ser frágil, né? Dizem que a mulher é frágil, mas não é frágil não. A mulher é mais forte e mais guerreira do que o homem. Porque o homem vai chegar em casa, vai deitar, né? A mulher não, a mulher vai chegar em casa, eu trabalho fora. Chego em casa, eu tenho que fazer minhas coisas todinha dentro de casa. Então não tem como ser frágil. E como eu me deparo quando naquela parte assim que a gente está muito emocional, né? Muito motivo por qualquer coisa, eu ganho minha fortaleza em Deus. Eu procuro sempre buscar a presença dele. Adoro louvar, adoro estar mais na presença de Deus. É daí que eu tiro minha força. É em Deus, Ele é tudo. Não se anula. Não deixa de falar sobre coisas porque você tem medo que as pessoas te julguem ou te coloquem em posição de culpada quando você é vítima. E tenha mais carinho com quem você é e seja mais paciente com as suas questões, assim, eu acho que pra mim, com certeza eu me daria esse conselho. Eu acho que eu sendo mulher e lésbica, eu era muito mais escrota porque as pessoas agiam com muito preconceito, com muito machismo comigo. Então, eu diria pra ela, você não tá sozinha e o que você tá fazendo é reflexo do que a sociedade faz contigo e que isso vai passar. E que você precisou ser do jeito que você foi anteriormente, no passado, para você ser essa pessoa maravilhosa que você é hoje. Tinha uma visão muito fechada da sociedade, eu não acreditava em mim mesma, eu já saí de um relacionamento abusivo que me fazia questionar todo o tempo quem eu era, os meus gostos. Eu não sabia quem era a Marcele. Eu vivia pela vida dos outros, pela vida dos meus amigos, do meu ex-namorado, e eu sentia que eu não era eu mesma. Então,
Eu acho que é um lugar que às vezes muita gente se encontra, né, quando perde o seu perfil, a sua essência. E é muito gratificante perceber o crescimento que é capaz, sabe? Que as pessoas são capazes de conseguir, elas são capazes de sair das situações que elas acham que não, que elas precisam ter força, precisam ser muito persistentes para conseguir seguir em frente, ter novos olhares. É uma desconstrução diária, então não é fácil. A todo tempo você é questionado, você se coloca em dúvida, em pauta, mas é preciso puxar um pouquinho do fôlego para que consiga, né, ter uma visão um pouquinho melhor, um pouco mais aberta, um pouco mais realista de realmente quem você é, o que você quer fazer, quem é você no mundo, para entender o seu lugar, entender onde você pode chegar, acreditar no seu potencial. Que ela sustentasse o que ela quer, sabe? Que ela se conhecesse mais, que ela tivesse mais força de vontade para lutar pelo que ela quisesse. Porque eu acabei fazendo muitas coisas na minha vida, inclusive eu cursei uma faculdade que eu não gostava, porque eu não conseguia sustentar o que eu queria, entendeu? Eu fui muito diminuída pela minha família, pelos meus amigos, pelo que eu queria. Eu queria um curso que não era muito bem visto. E eu acabei sofrendo por muito tempo com isso, me reprimindo muito, então eu diria pra ela lutar pelo que ela quer e não se deixar levar pela opinião dos outros. Eu acho que quem faz as regras somos nós. Somos um aglomerado, um quebra-cabeça montado a partir de vivências, experiências e aprendizados que tivemos ao longo da vida, e acrescente na receita a influência da cultura em que você está inserido. Entendemos as coisas a partir de quem somos, e somos a partir do que está à nossa volta. Modificar pensamentos que se tornaram verdades não é um processo que acontece de um dia para o outro. É uma luta interna e diária entre o quebra-cabeça que não quer ser desmontado e a consciência de que aquele quebra-cabeça nem deveria estar montado desse jeito em primeiro lugar. Desconstrução não é linear, é muito menos finita. Tá mais para uma montanha russa que não para nunca. I laugh harder, you thought I wouldn't grow without you. Now I'm wiser, you thought that I'd be helpless without you. But I'm smarter, you thought that I'd be